A paz do Senhor para todos. Aqui nos fala o pastor Alexandre Gonçalves com mais uma reflexão da parte de Deus. Primeiramente eu quero pedir perdão aos inscritos e àqueles que têm nos acompanhado nesse canal, que devido à minha falta de prática com conteúdos gravados, né? E às vezes não sabendo mais ou menos o sinal, a altura do fundo musical, ou então a forma de se expressar, tem saído gravado um pouco baixo os meus áudios, mas eu peço que tenham compreensão, que aos poucos Deus vai me ensinando, vai me alinhando, e eu vou chegar dentro do ponto a qual todas estarão mais, ouvirão melhor a mensagem. Espero que você que tem me acompanhado nesse canal esteja gostando dos conteúdos e possa colaborar, se inscrevendo, dando joinha e compartilhando as mensagens, ok? Deus abençoe. Hoje estarei falando a respeito de uma coisa muito importante, aleluia, que é a sabedoria. A Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele é a própria sabedoria. Antes de todas as coisas foram criadas, ela foi criada. Deus, Ele se mostra, se revela como Deus sábio, um Deus que possui toda a sabedoria de todo mundo, de todo o universo, de todas as coisas que foram criadas. Ele tem conhecimento tanto das coisas reveladas como as que não foram reveladas. E os homens hoje em dia buscam sabedoria, uns para poderem se mostrar, disserem que são melhores do que os outros, se exibem seus conhecimentos em história, filosofia, antropologia, matemática. Sim, a sabedoria é um dom de Deus, mas quando ela provém de uma fonte que não provém do céu, ela é destrutiva, ela traz confusão e ela forma pessoas incrédulas. Porque os meus maiores pensadores, e a grande maioria, são pessoas ateias, são pessoas que rejeitam a Deus. Então, a sabedoria se torna uma loucura, porque ela rejeita a criação, ela rejeita o Criador, um Deus que se revela em toda a sua plenitude, com sabedoria. Todo ser humano existe uma complexidade tão grande, tão imensa, que os médicos, por mais que estudem, não conseguem decifrar. Há poucos tempos, 10 ou 20 anos, conseguimos fazer uma sequência genética do DNA. Aí levaram muitos e muitos anos para conseguir fazer tal coisa. Eles estudam os olhos, por exemplo, suas milhões de células nervosas, e a complexidade que um olho é imensa, a complexidade de um cérebro, com seus trilhões e trilhões de neurônios, a forma como se comunica entre si, cada área do cérebro tem uma função cognitiva, uma função de lembrar, outra função de cirar. A questão é, há tantas e tantas sabedorias, umas que levam o homem a se orgulhar, leem livros cada vez mais, se aprofundam, como dizia o sábio Salomão, não há limite para escrever livros. Há muitos livros que são escritos todos e todos os dias. De qual fonte? Às vezes de uma imaginação de um grande escritor, livros de romance, livros de aventura, livros de terror, livros que inspiram cada um a escrever uma história. Histórias essas, às vezes provenientes de culturas pagãs, de culturas que afloram dentro das pessoas a sua imaginação, as suas crenças e aquilo que eles pensam e acreditam ser uma verdade. E as pessoas se deleitam em ver coisas imaginárias, coisas que aparentemente trazem sobre ela lembranças boas, ou então fazem ela imaginar como seria bom um romantismo quando você vê um filme de romance,
ou vê um livro, vê um livro de romance, você se imagina, se entra dentro daquele filme, então dentro daquele livro, e tenta se imaginar se aquela mulher apaixonada, ou aquele homem apaixonado, ou aquela pessoa que é venerada pelo seu ente querido. Todos procuram uma inspiração. E vemos que as inspirações, dependendo do que são, têm induzido muitas pessoas. Hoje em dia, é natural muitas jovens serem induzidas a mostrarem seus corpos, a dançarem em frente de uma câmera, vendendo conteúdos pornográficos, conteúdo esses que aparentemente, aos olhos delas, elas não se condenam porque dizem que não precisam nem vender o seu corpo, apenas se mostrar. E te digo mais, acredito que esse dinheiro proveniente da sujeira, da mentira, do engano, da exposição do seu corpo, que foi feito por Deus para ser exposto somente para ser visto somente pelo seu esposo, pelo seu marido, ela vende por uns pequenas moedas, que aos olhos dela é grande coisa, e imploro por mais e mais seguidores, por mais e mais pessoas para poderem contemplar. Destrói famílias, porque existe homens casados que têm o hábito de ver essas meninas bonitas, que gastam o seu dinheiro em academias, fazem plásticas, melhoram sua aparência, sua beleza. Já dizia o Salmo, no livro de Provérbio diz que formosura, que vã é a formosura, né? Existe um tempo que o rosto vai se enrugando, a pele vai se ficando mais diria, debilitada, mais asperosa, não é tão mais macia, vai perdendo a sua rigidez, e aquilo que era belo se torna uma coisa feia, se torna uma coisa repulsiva. E quantas mulheres que vão envelhecendo e vão se perdendo, porque já não são tão belas, se olham no espelho e já não conseguem nem mais olhar no espelho, porque já não vê mais aquela formosura que outrora ela tinha. A beleza é passageira, o tempo passa rápido. Outrora, quem sabe, você já foi muito bela, gostava de olhar no espelho, gostava de se contemplar a sua formosura, e hoje já não é tanto. Você tenta disfarçar com maquiagem, tenta disfarçar com plástica, botox. A ciência avançou e muitos ainda continuam procurando essa beleza. Os gregos eram formosos, e ainda por cima cultuavam seus corpos e cultuam a sabedoria. Sabedoria essa que foi o berço da chamada filosofia. Aristóteles, Platão, Sócrates foram grandes influenciadores. Inclusive, entrou na religião, na católica apostólica romana. Observe que a maioria dos seus templos são baseados nos templos antigos de Roma, nos templos antigos da Grécia. São bonitos, são Santo Agostinho, como São Tomás de Aquino, foram influenciados pelos pensamentos da filosofia grega e formaram um pouco do que seria a lógica cristã, querendo colocar entre nós uma coisa que é feita por fé, através de uma lógica. Deus é um Deus lógico, mas não significa necessariamente que ele se comunica com pessoas de forma tão assim lúcida, às vezes de forma um pouco estranha, não de formas assim palpáveis, mas de coisas sobrenaturais. O nosso Deus é um Deus sobrenatural. Ele se revela em sonhos, em visões, para algumas pessoas, algumas leigas, alguns incrédulos demais. Foi assim comigo.
Um homem que era totalmente descrente se tornou crente através de um sonho. Mas isso é para um outro dia, quem sabe. Se tiver dúvidas, eu venho até fazer um testemunho a respeito disso. O fato é que nesse texto que eu irei ler, em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 24, versículo 21 em diante, nos diz assim a palavra de Deus. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Louvado seja Deus. Texto bastante conhecido e texto que você deve analisar. E eu estarei agora, de alguma maneira, tentando esclarecer para você o significado por trás de cada versículo a qual foi anunciado. Começando no versículo 21, dizendo: E visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Observe que a sabedoria de Deus é manifesta através das suas grandes maravilhas, a qual ele criou. O mundo revela uma criação, um sol que nasce todos os dias, uma lua bela que resplandece a luz ao anoitecer. Vemos as estrelas essas, e essas luzes que nós vemos são estrelas que demoram muitos e muitos anos para chegar até nós. Como dizem os cientistas, existem estrelas que estão a 4 milhões de distância, outra 25 milhões. Números incalculáveis que não se pode nem refletir, nem tentar de alguma maneira a dimensão que nós vemos. Se essa luz demora 4 milhões de anos, se nós viéssemos aí a esse lugar onde tem 4 milhões de anos para em busca dessa luz, não veríamos o mesmo lugar que estava no dia que foi enviada essa luz. Seria o mesmo que daqui, da Terra. A luz que resplandece daqui viesse chegar até onde estão. E quando essa luz chegasse lá, eles viessem, passariam 4 milhões de anos, não veriam mesmo a Terra, as mesmas pessoas, os mesmos povos. Quem sabe a Terra já nem mais existiria. E Deus fez assim, deixando a sua imensidão do espaço, a imensidão das estrelas e suas grandezas, a beleza das flores, o cheiro das flores, a beleza das praias, a beleza do mar, do fundo do mar, para mostrar sua grandeza e sua intransponível soberania sobre todas as coisas. Deus controla a tudo e a todos. Como diria alguém já disse, que não faz cair uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Não está escrito na Bíblia, mas é um versículo, mas é um texto mencionado que expressa uma verdade. Todas as coisas estão sob domínio do nosso Senhor Jesus. O Senhor Deus tem domínio da formiga que anda todos os dias pelo chão, nas florestas, por todos os animais. Os leões sentem fome, mas o Senhor prepara o alimento para todos. As aves, todos os dias, é alimentar. Deus prepara o alimento para as aves do céu. Não semeiam, porém o prepara. Os lírios dos campos
enfeitam os campos. Nem Salomão, em toda a sua grandeza, se compara à beleza da natureza. Coisas maravilhosas, coisas tremendas, coisas espantosas você vê na natureza. Coisas lindas, lugares deslumbrantes, a beleza do fundo do mar, coisa tão maravilhosa, tão encantadora. Os peixes, cada um mais belo do que o outro. Quando eu era mais jovem, eu gostava de aquários. Eu achava lindo aqueles peixes. Eu achava lindo a beleza daqueles peixes. Mas os peixes não foram criados para viver em aquário, mas sim na natureza. E você? Foi feito para viver longe da presença de Deus? Ou foi feito para viver dentro da presença de Deus? Assim como um aquário, o peixe tem sido criado e alimentado, mais longe, em um grande mar, que é a presença de Deus. Talvez você se viva dessa maneira, em um aquário, limitado por aquele pequeno espaço, sendo alimentado por aquela comida essa, que aparentemente ela te engorda, mas não é saudável para você. Às vezes pode trazer até mesmo um desgaste, pode fazer você engordar demais, pode fazer você pensar coisas que não devem e agir de forma diferente. Dizem os médicos que a alimentação adequada nos faz acrescentar tempo na terra e cuidar da nossa saúde. O açúcar exagerado faz mal para o organismo e coisas afins. Fato é que existem tantas coisas nesse mundo que apontam para Deus. Os pagãos, as religiões antigas, elas buscavam a Deus, porque viam na natureza coisas tremendas e se encantavam. Imagino os vikings, quando viam os trovões trovoarem, os raios que saíam do céu, espantavam. E dentro dessa fantasia, dentro dessa mitologia, foram criados deuses. A deusa do mar, o deus Thor, o deus dos raios, Zeus, o deus dos dons, o deus que estava no céu, né? Enfim, cada um criando um deus segundo a sua imaginação. Mas existe um Deus só, único, que criou todas as coisas, criou tudo, por ele vivemos e morremos. Ele é o autor, ele que nos dá saúde, ele que nos dá respiração, fôlego de vida, e nos dá um acrescento, mais uma oportunidade para que você venha refletir e entender que existe um Criador que te ama, que enviou o seu Filho Jesus para morrer por cada um de nós. Continuando, não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da salvação. Lembrando que nós estamos lendo 1 Coríntios 1, versículo 21. Ora, loucura? Por que loucura? Porque aos olhos do ser humano, aos olhos que pedem sabedoria, eles não conseguem entender como pode um Deus nascer de uma virgem, como pode abandonar a sua divindade, a sua glória, a sua majestade, viver entre nós, crescer entre nós, sentir fome, sentir sede, ir ao banheiro, fazer todas as nossas necessidades que um ser humano sente. E foi necessário para que ninguém imaginasse que era impossível fazer a sua vontade. Nos ensinou no seu santo evangelho, agraciou os apóstolos com autoridade, estudou autoridade, virtude, deu-lhe sabedoria, incutindo em seu coração um amor incondicional, dizendo que amai-vos uns aos outros, assim. O Senhor Jesus nos amou de um tão intenso, tão poderoso, que nos fez se tornar grandes homens, grandes mulheres de Deus, como fez com os apóstolos. Ele quer fazer conosco também. Versículo 23. Porque os judeus pedem sinal,
Até hoje, sabemos que os judeus, eles pedem sinal. Rejeitaram o Messias e esperam um sinal. Que sinais esses? Sinais que mostrem um Messias forte, um Messias, assim como foi Moisés, que liderou o povo que estava cativo, queria um legislador, e não Deus, que fez montado em cima de uma jumenta, simples, humilde de coração, compassivo, se assentava entre os pecadores, entre homens que eram indignos perante os judeus. Os judeus não se sentavam com qualquer um. Até hoje eles são assim. É um povo orgulhoso, soberbo, arrogante. Acho que um dia se dobrarão e reconhecerão que Jesus é o único e suficiente Salvador. Louvado seja Deus. Os gregos buscam sabedoria. A Grécia, berço da filosofia, como foi falado no início, ela deixou muitos adeptos e muitos filhos, filhos que se espalham por todos os países, por todas as cidades, por todos os povos. Algumas pessoas que buscam sabedoria, estudam bastante, estudam sobre várias áreas, história, filosofia, psicologia, antropologia. Não é pecado se estudar, não é pecado se buscar conhecimento. E até mesmo buscam conhecimentos ocultos, estudam crenças antigas, estudam coisas que já se pereceram há tantos e tantos anos. Porque vivemos num mundo secularizado, um mundo onde todos têm acesso à informação. Querem descobrir aquilo que está em oculto, ciências ocultas, como a maçonaria, a Rosa Cruz, que dizem que um homem pode chegar ao conhecimento através de iniciações, e assim vão fazendo alianças com demônios, com pessoas que dizem sábias, mas na verdade são loucas, porque não conhecem ao Deus verdadeiro, o único e suficiente Salvador, o único que pode nos alimentar de uma fonte pura e genuína, que é a palavra de Deus. Jesus disse para aquela mulher samaritana: qualquer que beber dessa fonte terá sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, mas rios de água viva fluirão do seu ventre. E é verdade, a palavra de Deus é a única fonte verdadeira, uma fonte de sabedoria, uma fonte que sacia sua alma, uma fonte que te leva para a vida eterna, fonte essa que nos inspira a cada dia a termos intimidade, comunhão, amor para o nosso próximo e nos confronta a sermos melhores pais, melhores homens, melhores obreiros, melhores pastores, melhores esposas, melhores maridos. Enfim, a palavra tem um poder. Porque a Bíblia fala no livro de 1 Coríntios, 1 Timóteo 3,16, porque a palavra de Deus é útil para todo o ensino, para que o homem seja preparado para toda boa obra. Ela é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir. Ela é fundamento de toda a verdade. E ela que prepara o homem para ser um bom obreiro, um bom homem. É a única fonte verdadeira. Alguém pode dizer: ora, e a tradição onde fica, pastor? A tradição existe coisas verdadeiras, sim, mas algumas tradições que contrariam as escrituras não podem ser aceitas por nós protestantes, porque elas violam a soberana e única autoridade absoluta, que são as escrituras. Tome cuidado, se que é católico. Não se deixe levar por vãs filosofias, por crendices do imaginário popular. Me faz lembrar, aqui no Brasil, no estado de Aparecida, cidade de Aparecida, houve um pescador que diz que foi pescar, e nessa pescaria ele pesca, e não pesca nada, lança a rede, pesca nada. E novamente quando ele lança, deslizando ele,
ele pesca a cabeça de uma imagem de uma santa negra e depois pesca novamente e pega outra imagem e junta as duas imagens. E quando pesca novamente, dizendo ele, houve uma grande pescaria, muitos peixes entraram. E assim, dizendo ele, vai até o padre e manda que eles que façam uma imagem em oferenda, em reverência a essa Santa Aparecida, conhecida como a padroeira do Brasil. E muitos creem nessa crendice, muitos creem nessa mentira inventada por um pescador. E outros santos, dizendo eles que viram, ouviram. Tão terrível, né? Pessoas acreditar na mentira do diabo sem crer na verdade de Deus. Nada comprovado pelas escrituras, apenas a imaginação de 3 crianças que viram em nossa chamada Lourdes, Portugal, dizendo elas que viram a aparição da Maria, mãe de Deus, supostamente, e falou com elas e mandou alguns recados, algumas profecias, que nenhuma delas se cumpriu, porque tudo que o diabo faz é confundir, e enganar, e mentir, dividir a igreja, levando os homens ao erro e à perdição eterna. Desperte, acorde enquanto é tempo, faça uma análise da sua vida. Será que você está preparado para entrar no céu? Se não, ainda há tempo de você evitar, de você consultar e acreditar no que Deus tem para sua vida. Continuando. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Escândalos para os judeus, porque os judeus não creem que Jesus é o Messias. O Senhor Deus endureceu o coração dos judeus. Está escrito no livro de 1 Coríntios 3,17 que eles têm um véu sobre seus olhos que impede de enxergar. Porém, ainda há alguns chamados judeus messiânicos que creem na volta do Senhor, que creem que Yeshua é o Salvador. Mas é uma coisa tão mínima, tão irrisória, tão pequena, que não faz muita diferença. Mas nos últimos tempos, os judeus irão se converter. Vai se cumprir a escritura da palavra do Senhor. Aleluia. Mas para nós, todos os judeus, que pregamos a Cristo, poder de Deus, sim. E para os judeus, loucura para os gregos. Novamente falando, que os judeus, adeptos da filosofia, não acreditam que a sabedoria encarnada se encarnou no homem, se encarnou em Jesus. Eles não acreditam que aquilo podia se manifestar, porque eles acreditam simplesmente que a filosofia nasce da imaginação e da inteligência do intelecto humano. Existe inteligência no homem, mas Deus quem colocou foi Deus. Ele coloca, ele acrescenta, ele aumenta, ele amplia. Existem muitos homens sábios na terra, mas são poucos que possuem a fé o suficiente e um coração humilde para reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Continuando. Mas para os que são tanto, versículo 24, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Você que está ouvindo, nós pregamos o Cristo crucificado, aquele que nasceu de uma virgem, viveu entre nós, fez cego enxergar, paralítico andar, surdo ouvir, andou sobre as águas, mostrou seu poder sobre o vento, sobre a tempestade, multiplicou pães, foi morto, se sacrificou por nós, mas ao terceiro dia ressuscitou, está entronizado entre os anjos, à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós, pela minha vida, pela sua vida, porque Ele ama a todos nós, e o seu amor é incondicional, independente se você está mentindo, se você está falando a verdade. Mas o seu juízo é imparcial. Ele não tem o culpado por inocente, o inocente por culpado. Nos ama, está sempre, todos os dias,
uma oportunidade. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova dia após dia. A cada amanhecer, a misericórdia de Deus, ela vai ao teu encontro, batendo na porta, querendo entrar, fazer morada, transformar esse coração pecaminoso num coração santo, cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, cheio de zelo pela sua casa e pela sua obra, ansioso para levar almas para o céu, ansioso de apresentar para Deus com excelência o melhor louvor, a melhor adoração, a melhor mensagem, aleluia, e suportar pessoas indesejáveis, pessoas complicadas, porque a igreja não é um lugar para perfeitos, mas para imperfeitos. O perfeito é Jesus, que vai nos aperfeiçoando, que vai nos amadurecendo, que vai nos dando entendimento, sabedoria do céu, discernimento espiritual e a capacidade de amar a quem não necessita ser amado, a quem não merece ser amado. Mas Jesus disse: amai-vos uns aos outros, assim como vos amei. Sigamos a ordem do nosso Mestre e fazemos aquilo que Ele aprove nos ensinar, para a glória e honra do Senhor Jesus. Versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Paulo usa expressa uma linguagem ao mesmo tanto um pouco confusa e ao mesmo tempo complexa. Confuso para os que não compreendem a Deus, porque a Bíblia fala que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque elas discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo e a todos, e ele de ninguém é discernido. Louvado seja Deus. A sabedoria de Deus, aleluia, é anunciada através da mensagem do Evangelho. É loucura para os que ouvem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. O Evangelho não se consiste somente em palavras, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê em Jesus? Creia nele, será salvo tu e a tua casa. Louvado seja Deus. Versículo 26. Porque vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. É bem verdade que para os inteligentes, os sábios, os formados, grandes homens, com mentes brilhantes, há uma resistência muito grande em reconhecer Jesus. Leem a Bíblia, conhecem, mas discordam de muita coisa, porque seu coração é obscurecido, endurecido pelo pecado, pela idolatria e principalmente pelo diabo, que cega-lhes o entendimento para que não resplandeça a luz do Evangelho. Homens brilhantes, às vezes, que se destacam entre os demais, médicos, advogados, mestres, doutores, porém, longe de conhecer a essência e a simplicidade do Evangelho. Mas Jesus disse: graças te dou, Pai, porque tu ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos desse nome, mas revelaste aos pequenos. Você é pequeno ou você é grande? Me tornei pequeno para me tornar grande. Hoje eu ouço a voz de Deus. Hoje eu vivo para Deus. Hoje eu glorifico ao Senhor, rendo a Ele toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. Porque dele eu vivo, respiro, penso, existo e dou um significado para a minha vida. Significado esse que um dia fará diferença. Um dia partirei dessa terra, mas creio eu que deixarei um legado para meus filhos, para meus netos, para meus bisnetos e para todos aqueles que creem que eu fui enviado por Deus para ser um pastor, um homem de Deus, para fazer a diferença, para fazer com que você venha refletir e entender que sem Jesus você não pode nada, principalmente ir para o céu. Pode você talvez conquistar um mestrado,